Efésios capítulo 1, a partir do verso 15. Irmãos, essa carta de Éfesos, o apóstolo Paulo ele escreve ela quando ele está preso em Roma e ele recebe boas notícias sobre a igreja de Éfeso. Paulo recebeu notícias sobre a fé e o amor que os crentes de Éfeso tinham com todos os santos. Então, Paulo ele diz aqui no versículo 15, que ele diz assim: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então, Paulo, ouvindo a respeito da fé dos crentes de Éfeso, ouvindo do amor que eles tinham uns com os outros, Paulo diz que ele não cessava de dar graças a Deus pelos crentes de Éfeso. Paulo, ele orava sem cessar, dando graças a Deus, sem cessar pelos cristãos de Éfeso. E dar graças a Deus aqui sem cessar, irmãos, porque talvez nós temos uma ideia equivocada de orar sem cessar. Eu lembro-me de quando eu fazia parte de uma igreja pentecostal e eles diziam que a gente tinha que orar sem cessar. Então você não podia parar de orar. Você tinha que orar 24 horas. Mas o orar sem cessar aqui, irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele orava todos os dias. Todos os dias ele lembrava dos crentes de Éfeso em suas orações e dava graças a Deus pela fé e pelo amor que os crentes de Éfeso demonstravam um para com os outros todos os dias. E uma coisa que me impressiona na vida do apóstolo Paulo é que, apesar dele estar preso, dele não estar numa situação confortável, não estar em uma situação agradável para ele, ele mesmo assim, irmãos, ele não deixa de orar. Ele ora. E a marca da oração do apóstolo Paulo é mencionar os outros. Pensa, você está preso, você está acorrentado, em vez dele clamar por si, ele está lembrando da fé e do amor dos crentes de Éfeso, dando graças a Deus por causa da fé e do amor dos cristãos de Éfeso. Isso me chama muita atenção, porque hoje nós damos tantas razões para não orarmos, colocamos tanto empecilhos para não orarmos, colocamos tanta dificuldade para não orarmos, mas a oração, ela fazia parte da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não cessava de orar, ele não cessava de dar graças a Deus pelos crentes, e o apóstolo Paulo, irmãos, ele não só orava pelos cristãos de Éfeso, ele orava por todas as igrejas que ele havia pregado o evangelho, que ele havia mencionar que o evangelho tinha chegado naquela cidade, igrejas até mesmo que não foi fundada por ele mesmo. Ele não cessava de orar, ele não cessava de dar graças a Deus, de orar a Deus para que Deus fortalecesse os irmãos. Paulo orava sem cessar. E o que o apóstolo Paulo pede nas suas orações para que Deus conceda para os cristãos de Éfeso? No versículo de número 17, ele diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. A sabedoria e a revelação, irmãos, é isso que o apóstolo Paulo pede em suas orações, para que Deus conceda o espírito de sabedoria e de revelação para os crentes de Éfeso. E a sabedoria e a revelação, elas não estão desassociadas. Elas não estão desassociadas. Eu lembro-me do chamado da sabedoria em Provérbios, no capítulo 8. A sabedoria diz que ela é mais preciosa do que os rubis, e nada do que nós possamos desejar pode se comparar com ela. Ela também diz que aquele que a encontra a vida e o favor do Senhor, mas aqueles que
despreza a sabedoria e afasta-se dela, se agride a si mesmo. E todos aqueles que odeiam a sabedoria amam a morte. E o apóstolo Paulo está pedindo para que Deus conceda sabedoria, o espírito de sabedoria para a igreja de Éfeso. Salomão, em sua oração, quando ele acaba de assumir o trono, qual é a coisa que ele pede para Deus, irmãos? Ele pede que Deus lhe dê sabedoria. Sabedoria para governar, sabedoria para poder sair e entrar, sabedoria para discernir o bem e o mal. E nós conhecemos a história de Salomão, e nós vemos que a sua sabedoria vai ser colocado à prova no início, quando ele pede para que Deus lhe conceda sabedoria. Aquele caso daquelas duas mulheres que nós já mencionamos aqui outras vezes, aquelas duas mulheres prostitutas que cada uma tinha um filho, e um dos filhos de uma morre, então ela troca os filhos, e de manhã, quando a mãe daquele menino acorda, ela vê que o menino está morto, ela percebe que não é o seu filho. Então logo essa causa vai ser levado para Salomão julgar. Salomão não tem testemunhas, Salomão não tem ninguém ali para provar o que aconteceu. Então o que Salomão faz? Ele diz: me dê uma espada, eu vou cortar esse menino no meio e vou dar um pedaço para cada uma. E logo a mãe verdadeira diz: não, então dê a criança para ela, não precisa matar o menino. E a outra diz: não, pode fazer isso mesmo, se eu não posso ficar com o meu, ela também não pode ficar. Então logo nesse ato, Salomão ele percebe quem é a mãe verdadeira. Então ele poupa a vida daquela criança. E através deste ato, irmãos, o que nós estamos vendo? Nós vemos o julgamento justo, nós vemos o discernimento do bem e do mal, a vida e a morte sendo vencida. E através deste ato de Salomão, Deus está se revelando a Israel, e Deus está se revelando às nações, através da sabedoria de Salomão. As Escrituras dizem que pessoas do mundo inteiro vinham até Salomão para ver a sua sabedoria, e louvavam a Deus quando se deparavam com Salomão. O texto diz que a rainha de Sabá, ela veio ver a sabedoria de Salomão, e ela começou a fazer uma série de perguntas para Salomão, e as Escrituras dizem que nenhuma das perguntas que ela fez foi difícil para ele. E ela diz que a sabedoria de Salomão impressionou mais ela do que ela imaginava, era mais do que as pessoas diziam. E ela louva a Deus por causa da sabedoria que Salomão tinha. O nome de Deus é louvado, o nome de Deus é engrandecido. Vemos também, irmãos, no capítulo 2 de Daniel, quando Nabucodonosor ele tem um sonho. Então ele quer a interpretação daquele sonho. O que ele faz? Ele convoca os magos, os astrólogos, os feiticeiros, os encantadores, e ele diz para aqueles homens: eu quero que vocês contem o sonho que eu tive e que vocês me dêem a interpretação do sonho. E aqueles magos ficam aterrorizados, porque ele diz: ninguém é capaz de fazer tal coisa. Porque geralmente nós temos essa mania, quando nós sonhamos, nós dizemos: eu sonhei com tal coisa, eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo. Aí as pessoas dizem: isso deve significar isso, isso significa que vai nascer uma criança, significa que fulano vai morrer. Então, interpretações vazias desse tipo, dessa natureza. Mas Nabucodonosor, ele não quer contar o sonho, ele quer que os magos dizem o que ele sonhou. Vocês não são feiticeiros, vocês não são magos? Fala o que eu sonhei. E não só conte o que eu sonhei, vocês vão ter que dar a interpretação. Porque se vocês não darem a interpretação daquilo que eu sonhei, vocês vão morrer. E no meio daquilo, irmãos, Daniel estava no meio, porque Daniel também fazia parte da escola dos sábios.
Então a sentença de morte também ia atingir Daniel. E quando isso chega ao ouvido de Daniel, o que Daniel faz? Ele vai orar. Ele vai orar para que Deus lhe conceda a revelação do sonho de Nabucodonosor e lhe dê a interpretação do sonho. E o que Deus faz? Deus dá a revelação para Daniel e dá a interpretação do sonho, aquela estátua que ele tem, daquele sonho, daquela estátua, a qual a grande pedra cai sobre aquela estátua e forma um grande monte, simbolizando o reino eterno de Deus. Então Daniel, ele louva a Deus por causa da revelação do sonho. No capítulo 2 de Daniel, no versículo 20, ele diz: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel louva a Deus, irmãos, porque Deus revela para ele, e todos aqueles magos feiticeiros foram poupados da morte, porque Deus dá a interpretação para Daniel. Quando nós falamos de revelação, irmãos, como Deus se revela ao mundo. Na verdade, a revelação de Deus, ela está disponível para todos. A revelação de Deus, ela está disponível para todos os homens. Ela está disponível. Depois, no capítulo 4, se não me falha a memória, Nabucodonosor, ele vai ter outro sonho. E ele faz a mesma coisa, ele convoca os magos, os feiticeiros. E eles também não conseguem interpretar aquele sonho daquela grande árvore, a qual os animais ficavam ali debaixo dela. Mas agora Nabucodonosor, ele faz o contrário, ele conta o sonho, mas mesmo assim eles não são capazes de interpretar a interpretação do sonho. Eles não são capazes. Então ele chama Daniel, ele diz: chama Daniel, aquele que tem o espírito dos deuses. Nabucodonosor dizia que Daniel tinha o espírito dos deuses. Daniel, irmãos, ele vai dar a interpretação mais uma vez do sonho de Nabucodonosor. Mas aqui fica claro que a revelação de Deus, ela está disposta para todos os homens, para todo mundo. As Escrituras dizem em Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia as obras das suas mãos, que um dia faz alusão ao outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, nós ouvimos a sua voz. As Escrituras diz que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade de Deus em injustiça, visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Pois os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e podem ser vistas pelas coisas que foram criadas. O poder de Deus e a divindade de Deus se revela na criação, irmãos, nas coisas que foram criadas. Aí a Bíblia diz: tornando todos os homens indesculpáveis, pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis. Então os homens não dão graças a Deus. Deus está se revelando através da criação. A criação revela que existe um Deus. Deus está se mostrando a todos os homens. O apóstolo Paulo, quando ele está em Atenas, e ele anda por aquela cidade, ele diz assim que ele observa que aqueles homens, eles são supersticiosos. Eles têm vários altares levantados a vários deuses estranhos. E em um dos altares está escrito: ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo diz, no capítulo 17 de Atos, que esse Deus que vocês adoram é o Deus que eu anuncio a vocês.
O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo que dá a todos a vida e o fôlego e as demais coisas. De um só, ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveria habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Então Deus está se revelando, irmãos, através da criação, mas os homens não conseguem encontrá-lo, os homens não conseguem achá-lo. A revelação de Deus está exposta para todos os homens. Deus não se revela só através da criação, Deus se revela também através do seu Filho, através da sua palavra, como João diz no capítulo 1, verso 14, que o Verbo habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele diz que nesses últimos dias Deus tem nos falado por meio do seu Filho. É dessa forma, irmãos, que Deus ele tem nos transmitido a sua palavra. Em João, no capítulo 14, no verso 7, quando Tomé pergunta para ele: Senhor, eu não sei qual é o caminho, não sei para onde o Senhor vai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então Deus ele se revela através da criação, através das Escrituras, através do seu Filho. A revelação de Deus, ela está disponível para todos os homens, disponível para toda a criação, a revelação de Deus. Mas, para nós entendermos, irmãos, que por trás dessa vasta criação, há um designer inteligente, para nós entendermos que Cristo é a revelação de Deus, para entendermos que Deus se revela por meio das Escrituras, é necessário o Espírito Santo de Deus, é necessário que o Espírito Santo de Deus atue em nossos corações. Para que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, irmãos? Para sermos cheios do conhecimento de Deus, para sermos cheios do conhecimento de Cristo. E essa petição fazia parte da oração do apóstolo Paulo. É isso que ele pede em Efésios, no capítulo 1, no verso 17. Ele diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria e de revelação, para sermos cheios do conhecimento de Deus. Em Atos, no capítulo 6, irmãos, Estevão, quando ele está ali diante do Sinédrio, que aqueles homens estão ali diante dele para acusar, no capítulo 6, no verso 10, o que o texto diz? Que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual Estevão falava. Estevão, irmãos, se você ler o capítulo 6 e o capítulo 7, Estevão, ele não faz aquela pregação emocional, aquela pregação coach, que as pessoas amam, que as pessoas choram, corre lágrimas nos seus olhos. Estevão não faz aquela pregação apelativa. O que Estevão faz? Ele faz uma pregação expositiva, uma pregação que não atrai as pessoas, uma pregação, irmão, que não tem enfeites, uma pregação que não traz empolgação. Ele prega, ele vai discorrendo de Abraão, de Moisés, ele chega em Salomão, Davi, até chegar em Cristo, de uma forma expositiva, mostrando para os israelitas que eles que tinham matado o Salvador, o Cristo, o Messias. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava.
Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, Jesus disse no capítulo 16, verso 14: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo, ele tornará conhecido a nós tudo o que Cristo disse, tudo o que Cristo fez, tudo o que Cristo falou. E aí nós vemos, irmãos, como nós diminuímos o Espírito Santo, como nós diminuímos a obra do Espírito Santo. E tem pessoas que dizem que são cheias do Espírito Santo, mas não sabem nada sobre Deus, não sabem nada sobre Cristo, não sabem nada sobre a salvação, não sabem nada sobre justificação pela fé, não sabem nada sobre santificação, sobre redenção. E ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é você ser cheio do conhecimento de Deus, você ter um pleno conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Acho que, se não me falha a memória, John MacArthur falou: hoje nós vivemos em tempos tão difíceis que nós temos que gastar tempo pregando o Evangelho para os evangélicos, porque os evangélicos não sabem o que é o Evangelho. Muitos evangélicos não sabem o que é Evangelho. Certa feita eu lembro que nós estávamos conversando, eu e minha esposa, numa roda familiar, e nós estávamos falando sobre justificação, e alguém no meio disse: eu não quero saber sobre isso para mim é insignificante. Justificação? Isso para mim não é nada, eu não quero saber disso. O que é justificação? Ela não sabia o que era justificação e estava menosprezando a justificação. Mas é uma pessoa que passou quase a sua vida inteira na igreja, que frequenta a igreja não sei quantos anos, mas ela não sabe o que é justificação e ela menospreza a justificação. Eu não quero saber disso. Então é por isso que nós precisamos orar, como o apóstolo Paulo orava, para que Deus nos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, para sermos cheios do conhecimento de Deus, para sermos cheios do conhecimento de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo ora também, no verso 18, ele ora para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, a fim de que nós conheçamos a esperança para a qual Ele os chamou e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ele ora para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, porque nós, como eu disse, nós temos a revelação de Deus disponível para todos os homens, mas é necessário, irmãos, que o Espírito Santo ilumine os nossos corações, é necessário que o Espírito Santo ilumine o nosso ser, porque talvez nós estejamos na igreja, talvez nós participamos dos cultos, mas talvez nós ainda não temos talvez o nosso coração ainda não foi iluminado pelo Espírito de Deus, talvez ainda nós não experimentamos a iluminação dos olhos do nosso coração, e é por isso que o apóstolo Paulo, ele ora. Eu lembro de Marcos capítulo 8, no capítulo 7, o texto vai contar a história de Jesus curando um surdo e gago. No capítulo 8, Jesus vai curar um cego. Jesus pega a sua saliva e passa nos olhos daquele homem, e Jesus pergunta para ele: o que você vê? E ele diz: eu vejo homens andando como árvores. Ele ainda não estava vendo direito. Jesus toca ali os olhos dele de novo, e Jesus disse: o que você vê? Jesus toca os olhos de novo dele, e ele passa a ver nitidamente. Mas por que Jesus ele faz essa cura por etapas? Nós vemos Jesus com apenas uma palavra ressuscitando os mortos. Nós vemos Jesus fazendo coisas maravilhosas apenas com o poder da sua palavra. Mas por que Jesus ele realiza essa cura por etapas? Porque através dessa cura, irmãos, ele está mostrando a dificuldade dos discípulos entenderem quem ele é.
Porque apesar de eles andarem com Jesus, a sua visão ainda estava embaçada. Eles não conseguiam ver quem Jesus era de fato. Porque depois de Jesus curar esse homem, Jesus pergunta para eles: o que os homens dizem a respeito do Filho do Homem? Aí eles dizem, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros profetas. Jesus disse: mas e vocês? O que vocês dizem ao meu respeito? Aí Pedro, como sempre, toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus disse para Pedro? Bem disseste, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu é que te revelou isso. Por quê, irmãos? Porque ninguém pode dizer que Jesus é Cristo se não for pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for através do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode contemplar Deus nas Escrituras, na criação, se não for através do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós necessitamos do Espírito Santo nas nossas vidas. Precisamos tanto, irmãos, do Espírito de Deus em nós. Precisamos mais tanto do Espírito de Deus, porque sem o Espírito Santo nós estamos mortos, estamos cegos. E eu vejo por todas as Escrituras, na oração dos apóstolos, nas parábolas de Jesus, Jesus nos ensinando a orar, a pedir pelo Espírito de Deus. Os apóstolos orando, pedindo o Espírito de Deus. Jesus em Lucas, no capítulo 11, ele conta a parábola e ele diz: se você recebe um amigo em casa e você não tem nada para oferecer para ele, então você vai na casa do seu vizinho, você bate na porta dele e você pede que ele lhe dê um pão para que você ofereça para a sua visita. Mas aquele vizinho não quer te receber, porque ele já está deitado com a sua família. Ele não quer que ele não quer te dar o pão, mas o texto diz que por causa da insistência, por causa daquele homem perturbar ele, bater na sua porta, pedir, aquele homem vai dar o pão para ele. Jesus diz: se vocês que são pais, e são pais pecadores, são pais maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito a todos aqueles que o pedirem. É isso, irmãos, que Deus quer que nós venhamos pedir nas nossas orações, que Deus nos conceda o Espírito Santo dele, para termos vida, porque talvez é isso que esteja faltando nas nossas vidas, sermos cheios do Espírito Santo, para termos os olhos do nosso coração iluminado, para termos visão, para passarmos a ver completamente, nitidamente, quem Cristo é de fato. É isso que nós precisamos. Em João, no capítulo 9, Jesus também cura um cego. Da mesma forma, Jesus pega a sua saliva, passa nos olhos daquele cego, um cego de nascença. Depois Jesus vai perguntar para ele: você crê no Filho do Homem? Ele diz: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Jesus disse para ele: você já tem um visto, é aquele que está falando com você. Ele disse: Senhor, eu creio. E ele adorou. Ele adorou. Aí Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Os fariseus estavam ali presente e os fariseus falam: por acaso nós também somos cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa permanece. Jesus veio, irmãos, dar visão, iluminar o coração daqueles que reconhecem que são pecadores, que reconhecem as suas misérias, que reconhecem as suas fraquezas, que reconhecem as suas necessidades. Então Jesus vem e ilumina os olhos do seu coração para que você veja quem Ele é.
Mas se nós não reconhecermos as nossas fraquezas, se nós não conseguirmos reconhecer as nossas misérias, os nossos pecados, permaneceremos em nossa cegueira, permaneceremos em nossas misérias, permaneceremos em nossos pecados. E como que nós fazemos isso? Como o apóstolo Paulo está fazendo, irmãos, através da oração. Porque nós oramos não porque nós somos fortes, não porque nós somos mais piedosos do que os outros. Nós oramos porque reconhecemos que somos fracos. Oramos porque somos necessitados. Oramos porque somos pecadores. E aí nas nossas orações nós apresentamos as nossas fraquezas, apresentamos as nossas misérias e pedimos para que Deus nos encha do espírito de sabedoria e de revelação no seu pleno conhecimento. É por isso que nós oramos, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para contemplarmos a glória de Deus. Charles Spurgeon dizia: Senhor, pinta nos olhos da minha alma a imagem do seu Filho. Pinta nos olhos da minha alma a imagem do seu Filho para me contemplá-lo, porque eu tenho dificuldade de contemplá-lo. Através das Escrituras, só o seu Espírito Santo pode me iluminar. Lembra dos discípulos, irmãos, de Emaús? Quando Cristo aparece para eles, começa a caminhar com eles, o texto diz que os olhos dele foram impedidos de ver quem Jesus era. Eles estavam andando com Jesus, tristes, falando dos relatos que haviam acontecido, que Jesus tinha morrido. E Jesus começa a discorrer com ele as Escrituras, que era necessário que o Cristo padecesse, que ele fosse entregue nas mãos dos religiosos, das autoridades, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Jesus senta-se com ele, parte o pão, entrega para eles, aí a escama dos olhos deles caem, e eles percebem que ali é Jesus que está diante deles. Jesus sai da presença deles, e eles dizem: por acaso o nosso coração não queimava, o nosso coração não estava ardendo, quando ele estava nos expondo as Escrituras? Talvez nós sejamos como esses homens, irmãos. Nós estamos ouvindo as Escrituras estão nos sendo expostas, Deus está se revelando através das Escrituras. Às vezes o nosso coração até queima, o nosso coração até arde, mas nós estamos impedidos de ver que é Jesus ali que está falando conosco através da sua palavra. Estamos impedidos de ver a glória de Deus. Estamos como Tomé. Eu só acredito vendo. Jesus aparece para ele e diz: Tomé, seja crente, não incrédulo. Porque a revelação de Deus, a iluminação só se dá através do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo diz no versículo 18: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou e as riquezas da gloriosa herança deles no santo. Nós somos iluminados em nosso coração, irmãos, para conhecer a esperança para a qual nós fomos chamados. E para que nós fomos chamados? No capítulo 1, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz que nós fomos chamados para ser santos. Fomos chamados para ser irrepreensíveis. Fomos chamados para sermos filhos de Deus. Nós só vamos conhecer o nosso chamado através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo que nós somos chamados para ser filhos irrepreensíveis, santos. É por isso que no capítulo 4, no verso 1, o apóstolo Paulo diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então devemos andar de maneira digna da nossa vocação, irmãos. E como nós fazemos isso? Sendo humildes.
sendo dóceis, sendo pacientes, suportando uns aos outros com amor, conservando a unidade pelo vínculo da paz. É assim, e nós só podemos andar assim, irmãos, quando nós somos iluminados através do Espírito Santo, porque é assim que nós alcançamos a maturidade que há em Cristo Jesus. Quando nós fomos iluminados em nosso coração, então nós passamos a ser crentes humildes, passamos a ser uma igreja amorosa, passamos a ser uma igreja unida, e nós alcançamos a maturidade que há em Cristo Jesus. E na oração do apóstolo Paulo, a partir do verso 19, ele ora também para que os crentes conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo ora, irmãos, para que os crentes de Éfeso conheçam a incomparável e grandeza do poder de Deus, a supremacia do poder de Deus. Os crentes de Éfeso, antes da sua conversão, eles estavam acostumados com o poder de magia. Muitos deles, antes da conversão, eles eram apegados à magia das magias da deusa Diana. E em Atos 19, nós até vemos muitos, quando se convertem ali, eles queimam seus livros de feitiçaria. Mas Paulo aqui está mostrando para eles o verdadeiro poder. O poder, e ele diz que esse poder é incomparável, que não há nenhum poder que se pode comparar com esse poder. E ele diz que esse poder atuou, irmãos, na ressurreição de Cristo Jesus. Esse poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, a qual o Pai concedeu a ele através da sua ressurreição e ascensão, concedeu a ele o poder, o domínio, a autoridade, fazendo com que ele se assentasse à direita de Deus Pai, dando autoridade para ele, como Davi já tinha visto no Salmo 110. Davi disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos meus pés. No capítulo 15 de Coríntios, as Escrituras diz, convém que ele reine, até que todos os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Irmãos, o poder de Deus está demonstrado na ressurreição de Jesus Cristo, e em Cristo recebendo o poder, na entronização de Cristo, ele recebendo o poder, o domínio e a autoridade. E Paulo está dizendo que este mesmo poder que atuou em Cristo Jesus é o poder que nos ressuscita dos mortos. Porque nós estávamos, no capítulo 2 ele diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos, a natureza, e os pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Paulo está mostrando o poder aqui no capítulo 2, irmãos. Nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, que éramos por natureza filhos da ira, que andávamos segundo os desejos da carne, as paixões da carne, ele diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais com Ele.
Em Colossenses, no capítulo 3, Paulo diz assim: busquem, pensem nas coisas que são do alto, aonde Cristo está sentados. Vocês não foram ressuscitados com Cristo? Então pensem nas coisas que são do alto, faça despir a velha natureza e se vistam do novo homem. Aqui, irmãos, está o poder de Deus. O poder de Deus está aqui, na regeneração do cristão. O avivamento é isso aqui. Avivamento é quando uma pessoa, um pecador, ele se rende a Cristo. Então o Espírito Santo desce sobre ele e ele passa a ter vida. Ele passa a ter vida, ele é ressuscitado com Cristo. Então é esse poder. Esse é o poder, irmãos. Esse é o poder verdadeiro. Então, na oração do apóstolo Paulo, o que ele está pedindo em sua oração? Ele está pedindo que Deus lhe dê sabedoria, revelação e o poder. O poder dele, que ele conceda o seu poder para os crentes de Éfeso. Esses crentes que eram elogiados pela fé e pelo amor. E nós vamos ver mais para frente, irmãos, que parece que eles não deram muito ouvido para as palavras de Paulo. Porque lá em Apocalipse, Jesus escreve uma carta para eles e Jesus diz que eles tinham deixado o primeiro amor. Na carta para a igreja de Éfeso, Jesus diz: porque vocês abandonaram o primeiro amor. Lembram de onde vocês caíram. Voltem, arrependam-se. Porque Deus estava usando o apóstolo Paulo para orar por eles, para instruí-los na verdade, mas eles rejeitaram a palavra de Deus, não deram ouvido à palavra de Deus, irmãos. E esse é o nosso temor, que nós estejamos nessa situação, endurecendo o coração para a palavra de Deus. Precisamos conhecer o poder de Deus. Precisamos do Espírito de Deus, precisamos da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, irmãos, ela está presente no Evangelho. No versículo 18 de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18 de 1 Coríntios, as Escrituras nos diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Pois os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, nós porém pregamos Cristo crucificado, o qual é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Enquanto alguns buscam sinais, enquanto alguns buscam milagres, alguns buscam sabedoria humana, nós pregamos Cristo crucificado, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, a qual os homens não conheceram. Os homens não conheceram o mistério de Deus, a sabedoria de Deus, porque no capítulo 2 de 1 Coríntios Paulo diz: porque se tivessem conhecido, não teriam crucificado. Não teriam crucificado a Cristo. No versículo 6 do capítulo 2, para encerrarmos, ele diz: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não das sabedorias desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que esteve oculto, a qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito.
O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito precedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os quais são espirituais. Quem não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que ele possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso, irmãos, que é ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é crer no Evangelho, é contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Quando nós nos convertermos, irmãos, um véu é retirado do nosso coração e nós passamos a contemplar a glória de Deus com a face descoberta, como a Bíblia diz. Somos transformados com uma glória cada vez maior. É assim que as Escrituras diz a respeito de um cristão que contemplou a glória de Deus, a sabedoria de Deus no Evangelho. Ele é transformado cada vez mais com uma glória cada vez maior. Agora, quantos de nós podemos dizer, como aquele cego de nascença: eu era cego, mas agora eu vejo? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.